beleza, né? Aniversário do Santos nessa segunda-feira e o torcedor do Santos, entre muitas aspas, é presenteado com mais uma derrota, é presenteado com uma atuação pífia do time comandado por Pedro Caixinha. E sinceramente espero que o meu próximo vídeo aqui neste canal seja um vídeo falando sobre a demissão do treinador. Vocês sabem que não é do meu perfil ficar pedindo demissão de técnico. Acho que é importante, sim, ter continuidade no trabalho para que a gente possa ter time competitivo. Só que tem certas coisas que a gente também tem que analisar se existe alguma evolução ou não. E o trabalho do Caixinha parece que não tem mais margem de crescimento. Que é isso aí que a gente está observando. Ou é um Santos que começa bem e se perde nas substituições, ou é um Santos que hoje começa muito mal por conta das mudanças que foram testadas ao longo dos últimos dias, que não deram certo, obviamente, e melhora o time levemente no segundo tempo com algumas entradas de jogadores. Mas o fato é que o Caixinha, na entrevista de apresentação dele, prometia um time ofensivo, que se utilizasse da base, que gostasse, né, do perde e pressiona. Bom, se o adversário tá com a bola, a gente vai pressionar para tentar recuperar, a gente vai ser um time com uma postura mais ofensiva nesse sentido, né, de não deixar o adversário de uma forma mais tranquila em campo. E a gente viu contra o Fluminense um Santos parece que estava satisfeito com o empate, parece que estava satisfeito com o que fez no primeiro tempo, que era apenas se defender, abdicou completamente a mão de incomodar a equipe do Fluminense, tanto é que me arrisco a dizer que a primeira finalização do time do Santos foi com o Neymar, quando ele entrou no comecinho do segundo tempo, porque foi um Santos que não produziu absolutamente nada na primeira etapa, muito mal. As mudanças que ele acabou realizando no time, principalmente no meio campo, que ele coloca o Pituca no lugar do Bom Tempo e tira o Roleiser da ponta e coloca o Roleiser no meio campo, não surtiram efeito. O Léo Godoy, eu acho que nem foi o grande problema do Santos hoje, tá? Eu acho que defensivamente até que foi ok o Léo Godoy. Erra, sim, cruzamentos e tal, mas acho que longe de ter sido o principal problema do time do Santos nessa partida. Agora, o segundo tempo, o Santos meio que já começa fazendo várias mudanças, né? Até anotei aqui as mudanças do Santos para não esquecer ninguém. Porque o primeiro tempo foi isso, tá, gente? O primeiro tempo foi um Santos que não existiu. Foi um Santos que tentou neutralizar a equipe do Fluminense, jogando mais recuado, né? Com linhas mais baixas. Não era um Santos com linhas altas, como, por exemplo, fez em alguns momentos contra o Vasco, contra o Bahia. Inclusive, né? Quando toma o gol do Bahia na Vila Belmiro, mas era um Santos que não tinha velocidade para contra-atacar, não conseguia ficar com a bola, não trocava passes, era um Santos que pegava a bola e era bola longa. Zé Ivaldo dando bola longa, o Léo Godoy errando cruzamentos, Pituca também não sabia o que fazer, porque a gente já falou várias vezes aqui, não é a do Pituca armar o jogo. Então, você colocar o Pituca com uma responsabilidade de contribuir na armação não vai funcionar. O João Schmidt também muito abaixo, enfim. O Guilherme, que estava jogando praticamente como um ala, Guilherme não foi um ponta. Guilherme fez qualquer outra função mais defensiva do que ofensiva. Tiquinho, nulo em campo. A gente quase nem ouviu falar o nome do Tiquinho. O Tassiano também é a mesma coisa. Então foi um Santos que não existiu, né? De forma ofensiva, sendo bem prática, que de forma defensiva conseguiu, de uma certa forma, ali, neutralizar a equipe do Fluminense para que não chegasse cara a cara com o Brasão, por exemplo. E aí, no segundo tempo, o Santos volta com algumas mudanças. Ele coloca Neymar, Soteldo e David Washington. Ele tira o Roleiser, Tassiano e Tiquinho Soares. Depois, aos 24, mais ou menos, ele coloca o Bom Tempo no lugar do Diego Pituca. E aí, perto dos 30 minutos, ele precisa fazer a substituição do Soteldo. Soteldo sentiu um probleminha, acho que foi na posterior da coxa, pelo menos pareceu isso, né, na transmissão, e coloca o Gabriel Veron. E um adendo, tá? O Gil também sairia. Só que aí o Gil pediu para ficar.
E aí, quando o Soteldo ele é substituído, o Gil meio que fica bravo, de tipo, pô, mas já fizeram as 5 substituições? Né, meu amigo? Na hora que você ia sair, dá pra entrar o Luan Pérez, você falou que ia ficar. Né? E aí, na sequência, Soteldo acabou sentindo e saiu do time. E aí vem também um questionamento, né? Por que o Soteldo, então, viajou para o Rio de Janeiro se não estava 100%? Porque o Neymar, é bom que se diga, o Neymar ele já poderia ter jogado contra o Bahia. Só que o Santos deu uma segurada, o staff do Neymar também deu uma segurada, porque entendeu que ele renderia melhor nesse confronto contra o Fluminense, né? Teria menos risco de se lesionar. Faria esse trabalho durante a semana de fortalecimento, mesclando também, né, no gramado do CTR Pelé, para que ele tivesse condições de jogar contra o Fluminense e não se machucar. O Soteldo treinou só no sábado. Só no sábado. E aí falaram, vai pro jogo. E deu no que deu. Provavelmente teremos um Soteldo desfalcando o Santos por um tempo maior. Então também é uma questão que é para ser questionada. Tinha necessidade de colocar o Soteldo nessa partida contra o Fluminense? Não era melhor guardá-lo para o clássico contra o São Paulo no próximo final de semana? Ou até mesmo contra o Atlético Mineiro no meio da semana? Fica esse questionamento. E aí, a impressão que deu do Santos no segundo tempo é que teve muita dificuldade, né, para conseguir chegar ao gol do Fluminense. O Fábio não fez nenhuma grande defesa, algumas finalizações e tal, mas sem levar tanto perigo. E aí, partindo para o 0-0, parece que o Santos já estava aceitando o resultado, né? A impressão que dava assistindo a partida era de um Santos que estava satisfeito com o resultado. Pô, vamos sair com 1 ponto aqui do Maracanã, né? Uau, 1 ponto. Santos que tem 1 ponto, inclusive, no Campeonato Brasileiro, de 9 disputados. E aí o Santos também, além de não ter competência para ganhar os seus jogos, também está numa maré de azar, né? A bola acaba batendo ali no Escobar, uma finalização do Samuel Xavier, e acaba entrando para o gol, e o Santos nos acréscimos, de novo, com requintes de crueldade, igual foi contra o Bahia, nos acréscimos o Santos acaba entregando o resultado para o time adversário. E aí, eu não consigo falar aqui em manutenção de trabalho do Caixinha. Eu acho que a nossa discussão agora tem que ser qual que vai ser o técnico que vai assumir o Santos. A gente já falou aqui de 3 nomes que circulam nos bastidores, e circulam nos bastidores, tá, gente? É diferente de ter uma negociação em andamento. São nomes que agradam membros da diretoria do Santos. Sampaoli, Tite e Dorival. Se vai evoluir para uma negociação, caso o Caixinha seja demitido, aí é outra história. É basicamente nomes que o Santos analisa de forma positiva. Então acho que essa tem que ser a discussão. O trabalho do Caixinha não conseguiu fazer com que esse Santos extraísse algo de melhor. Eu acho que esse elenco do Santos pode sim ter melhores resultados. Já falei, não é um elenco para ser campeão, mas é um elenco que eu acho que dá sim para entregar algo muito melhor do que vem entregando. E vale ressaltar, o Santos teve 20 dias depois da eliminação contra o Corinthians para se preparar para o Campeonato Brasileiro. Só que parece que não adiantou de nada. É um Santos que fisicamente deixa muito a desejar, jogadores que terminam o campo, terminam o jogo se arrastando em campo, é cãibra, é problema muscular, é lesão. Preparação física do Santos também, meu Deus. E um Santos também que tecnicamente e taticamente está deixando muito a desejar. É um Santos que só tem uma forma de jogar, não consegue ter uma variação, só joga de uma forma. E agora com essa volta do Neymar, a impressão que fica é que vai ser um Santos completamente dependente das jogadas do Neymar. Vamos tocar no Neymar e ele que se vire para fazer com que a gente saia vencedor. Então, precisa melhorar muito, 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 muito para que o Santos tenha uma resposta imediata já contra o Atlético Mineiro. Não dá mais para esperar, gente. Não dá mais para esperar. Daqui a pouco o Campeonato Brasileiro, né, termina o primeiro turno, começa o segundo turno, a gente vai levando com a barriga e quando vê, uau, estamos brigando na parte de baixo. Então não dá. Tem que acordar logo enquanto é tempo e acho que isso passa por recalcular essa rota. E recalcular a rota é a saída de Pedro Caixinha. Não sei se vocês concordam comigo, mas deixem a opinião de vocês aí
nos comentários, quero saber o que vocês pensam a respeito sobre isso. E uma pena, né, porque eu queria vir aqui em outro astral, já falando de aniversário do Santos, que vai acontecer nessa segunda-feira e tal, mas infelizmente o famoso presente indigesto, né, que o torcedor santista está recebendo. É isso. Qualquer novidade sobre manutenção ou saída de Pedro Caixinha, a gente volta aqui para falar com vocês, tá bom? Já se inscreve no canal, deixa o seu like para o YouTube sempre recomendar os vídeos aqui para vocês. Beijo, fui!